Alô, meu nome é Oswaldo Luiz Agostinho. Eu já dei as aulas anteriores para vocês da matéria Processos Industriais de Fabricação. Estamos agora na aula número 9, onde nós vamos continuar o assunto da aula anterior e das aulas anteriores, falando ainda sobre desvios geométricos, né? E mais especificamente sobre rugosidade superficial. Vamos nessa aula, vamos tratar especificamente sobre rugosidade superficial. Lembrando mais uma vez que o livro-texto utilizado é o livro chamado Tolerâncias, Ajustes, Desvios e Análise de Dimensões. E o programa para essa aula, não é, será uma introdução, as influências da rugosidade superficial, as superfícies que se definem, as diferenças de forma, após ter se falado sobre diferença de forma, vamos dar uma definição sobre rugosidade superficial, vamos falar do perfil e as superfícies que ocorrem na rugosidade superficial. Vamos falar nos sistemas de medição, ou seja, a maneira de se medir rugosidade, dois sistemas, sistema M, sistema E. Depois a simbologia e, como se indica em desenhos, algumas aplicações e a conversão das escalas de rugosidade. Nós já vimos com vocês os conceitos de tolerância dimensional, tolerância de forma e posição, mas eles sozinhos não são suficientes para se especificar completamente as necessidades de um projeto, né? E porque tem muitos problemas que ocorrem do tipo desgaste, corrosão, aparência, resistência à fadiga, transmissão de calor, propriedades ópticas, não é? Escoamento de fluidos, que necessitam uma especificação a mais que trata, então, do acabamento superficial, né? De maneira mais microgeométrica. Aqui a gente tem algumas influências. Esse quadro mostra a influência, então, da rugosidade superficial sobre a resistência à fadiga de aços. A gente nota que à medida que se muda o tipo de superfície polida, retificada, torneada e super acabada, superlaminada, a nossa resistência mecânica vai caindo, né? A fadiga principalmente. Aqui a gente mostra a influência dos aspectos da rugosidade superficial com relação ao aquecimento, não é? E de um mancal, por exemplo. Vocês têm aqui a temperatura do mancal, e aqui o tempo de exposição, e vocês vejam que à medida que o valor da rugosidade vai caindo, 3 microns, 2 microns, 1,5 micron, o aumento de temperatura começa a ficar cada vez menor, ou seja, a peça funciona melhor, né? Aqui vocês têm um outro exemplo que leva em conta a capacidade relativa de carga de um mancal, né? Ou de um casquilho, em função da própria rugosidade média. Então a gente vê que à medida que aumenta, ou melhor, melhora o valor da rugosidade, se tem uma capacidade relativa de carga maior. Então aqui estão as diversas possibilidades de superacabamento, polimento, retífica fina, retífica normal. Então essa curva de caráter assintótico diz para a gente que à medida que melhora o valor da rugosidade superficial, ou seja, do acabamento, melhora a capacidade de carga.
A mesma coisa quando se fala em lubrificação. No perfil, a gente nota que é possível se acumular pequenos depósitos de óleo que vão facilitando a operação de um mancal, por exemplo, né? Então, diante disso, em se adotando esta figura, né, onde se tem o perfil aqui e visto também em profundidade, a gente define como superfície real a superfície que limita um corpo e o separa do meio ambiente, né? A superfície geométrica seria a superfície ideal, aquela que a gente prevê no projeto. A superfície efetiva é aquela que se obtém através de processos de medição. O perfil real é a intersecção da superfície real com um plano de medida, como este, e o perfil geométrico é a intersecção da superfície geométrica, né, com o plano de medida. Dadas essas definições iniciais, vamos agora discorrer um pouco sobre as chamadas diferenças de forma, né? Então, todas as diferenças de superfície real com relação à superfície geométrica ideal são diferenças de forma. As de primeira ordem são ainda as macrogeométricas, ovalização, cilindricidade, como essa, por exemplo, né? As diferenças de forma de segunda a quinta ordem já são superfícies, são diferenças onde se analisa com mais cuidado o perfil delas, né? As de segunda ordem, elas são o que nós chamamos de ondulações, elas se repetem regularmente, né? Ocorrem quando se tem deflexões da máquina-ferramenta, se tem folgas, etc., né? As de terceira ordem, que nós chamamos de ranhuras ou sulcos, são provenientes das marcas do avanço da ferramenta, porque a cada volta a ferramenta avança e aí ela vai formando superfície desse estilo. As de quarta ordem são estrias, escamas, ocorrem durante a formação do cavaco que é gerado, né? E tem mais ou menos esse perfil aqui. Somando todas elas, né, a gente chega na definição de rugosidade superficial, que é a soma das diferenças de forma de terceira a quinta ordens, resultantes da ação inerente ao processo de usinagem. Então, vocês têm aqui, essa é a ondulação de segunda ordem, essa é a de terceira e quarta ordens acumuladas. Aqui se tem o perfil composto, que é a soma das duas que nós chamamos de perfil de rugosidade superficial. Dentro do perfil, como que ele se compõe então, né? Ele se compõe de um perfil de forma, ou seja, a ondulação, um desvio de forma, que é, por exemplo, concavidade, convexidade. O perfil da ondulação propriamente dita, né? E mais o perfil da rugosidade. A soma das três vai dar o perfil acumulado, como nós estamos vendo aqui, não é? Então, ela é a composição dos desvios de ondulação com os desvios de rugosidade, formando assim o perfil completo que se obtém quando se mede-se o perfil acumulado em aparelhos de medida. Para se medir, deve-se compor aquilo que a gente chama de cortes de superfície, né? Existem cortes perpendiculares à superfície, né? Cortes oblíquos à superfície, como está mostrado aqui, e cortes tangenciais à superfície. Ele se faz tocando-se as superfícies que estão sendo medidas. Definidas essas grandezas, nós podemos agora começar a definir
os sistemas de medida. O sistema M, ou o sistema da linha média, é o mais usado no Brasil, e inclusive previsto pelas normas brasileiras, né? Então, o que é a linha média, né? É uma linha paralela à direção geral do perfil no comprimento de amostragem. Esse é o comprimento de amostragem, de tal maneira que a soma dessas áreas seja igual à soma dessas áreas aqui. Ou seja, é a linha média que se passa no perfil, né? Que divide as áreas. Tendo-se a definição do que é linha média, nós podemos definir algumas maneiras de medir, utilizando-se o conceito da linha média. E são eles baseados na medida da profundidade, da rugosidade, ou medidas horizontais, ou medidas chamadas de proporcionais. O primeiro deles, que é o mais utilizado pelas indústrias todas, muito utilizado na Europa e também bastante utilizado nos Estados Unidos e, é claro, no Brasil, é o chamado desvio médio aritmético, RA, ou Centerline Average, em inglês, também conhecido por AA. É a média aritmética dos valores absolutos das ordenadas, esses valores aqui, né? A soma de todas elas, do perfil efetivo, com relação à linha média. Então, se soma todas essas ordenadas, tira-se uma média e chega-se no valor de RA, ou Centerline Average, em inglês, né? O desvio médio quadrático, também chamado de RMS, Root Mean Square Average, pega outra medida. Em vez de pegar a média, pega a raiz quadrada, né? Ou seja, define-se como a raiz quadrada da média dos quadrados das ordenadas do perfil efetivo em relação à linha média, dentro do comprimento de amostragem. Todas essas maneiras de medir podem ser calibradas nos instrumentos de medição, não é? Uma outra medida é a chamada altura máxima das formas irregulares, é chamada de R máximo. É a distância, então, entre duas linhas paralelas, que pega a dimensão mínima e a dimensão máxima, né? Então, R máximo, no caso, é este valor. É o máximo valor entre pico e vale de um perfil, que pode variar, variando-se o comprimento de amostragem. Ou, como a gente chama, de reentrância mais profunda, medida no comprimento de amostragem. Um outro sistema é o chamado sistema E da envoltória, né? Tendo-se aqui o perfil que a gente quer medir, se coloca uma esfera, né, de um raio R determinado, tudo isso colocado no instrumento de medição, que vai apalpando essas superfícies e vai gerando o lugar geométrico do centro do círculo de raio R, né? Que é o perfil da rugosidade medido pelo sistema da envoltória ou do círculo que transita pelo perfil da rugosidade, né? Dadas as definições de RA, RQ e R máximo, no livro-texto vocês vão encontrar outras definições que são todas oriundas dessa. Eu pediria que vocês dessem uma boa olhada para se inteirar de todas as outras medidas. Essas são as mais importantes, né? É claro que a gente tem que indicar em desenhos como que a gente quer medir ou quer controlar a tal da rugosidade num perfil. Para isso a gente define uma coisa como essa,
esse símbolo aqui, que tem essa especificação, né? H, 2,6H, 60 graus, 60 graus. Aqui se especifica o valor da rugosidade. Aqui se especifica a operação pela qual está se obtendo a rugosidade. E aqui se indica se a medição deve ser feita perpendicularmente à ranhura, paralelamente à ranhura. São dados alguns exemplos, que eu não vou, é claro, passar por todos, né? As aplicações principais, mas esses exemplos, eles ilustram para vocês a grande aplicação dos conceitos de rugosidade superficial nos projetos. Vamos pegar alguns só para dar um exemplo. RA 0,01, usado em blocos padrão, réguas triangulares de alta precisão, guia de aparelhos de medida de alta precisão. RA igual a 0,08, usados em agulhas de rolamento de grandes dimensões, colos de virabrequim. RA igual a 0,15, rolamentos de dimensões médias, colos de rotores de turbinas e de redutores. RA igual a 0,2, mancais de bronze, cones de cubos sincronizadores de caixa de engrenagens. RA igual a 0,6, válvulas de esfera, tambores de freio. RA igual a 2, superfícies usinadas em geral, eixos, chavetas de precisão, alojamentos de rolamentos. Esses são vários exemplos, dos quais eu fiz um destaque de algum deles só para interpretar para vocês essa indicação. As conversões que se tem das escalas de rugosidade dizem mais ou menos o seguinte: RQ, o root mean square, né, é igual a 1,1 de RA, o desvio médio aritmético. A relação entre a altura máxima da rugosidade e o desvio médio aritmético varia entre 2 e 4, né? E R máximo sobre RQ varia entre 3,38 e 2, para vocês fazerem conversão de escalas. Com isso, a gente termina a teoria de rugosidade superficial e, consequentemente, termina toda a teoria de tolerâncias geométricas, desvios geométricos, né? Que, juntadas às teorias de desvios dimensionais, né? Tolerâncias de ajuste, etc., completa o quadro de conhecimento dos desvios possíveis quando se manufatura uma peça e, consequentemente, das especificações que tem que se colocar nos desenhos das peças para que se atendam, quando se manufatura as peças, se atendam a essas especificações. Muito obrigado, então. A gente já está encerrando essa aula.